Então, é isso. Então, hoje, o que a gente vai falar? Agora, de manhã, eu vou conversar com vocês a respeito do que são os arquétipos. Esse, para mim, é um ponto de partida super importante para a gente poder falar de mito, tá? Porque se a gente não entender o que é um arquétipo, fica muito complicado a gente conseguir trabalhar mitos dentro da biodança sem entender o que é arquétipo, né? Então, o que eu vejo, eu sempre falo para as pessoas quando eu trabalho esse tema, né? É que eu percebo que na biodança a gente tem uma noção bastante intuitiva dos arquétipos, e é possível trabalhar num nível intuitivo, porque o arquétipo, todos nós temos uma riqueza arquetípica, né? Temos acesso, porque isso está num nível de inconsciente que a gente chama inconsciente coletivo. Então, todas as pessoas, elas transitam pela linguagem arquetípica, né? E são capazes de, por exemplo, uma pessoa que tem uma formação em biodança, ela consegue fazer uma dança arquetípica. Mas, às vezes, pelo desconhecimento, né, do que significa e quais as ligações que isso tem, o trabalho pode ficar um pouco limitado, pode ficar num nível muito superficial. Então, quanto mais a gente compreender esse tema, arquétipos, né, mais a gente consegue entrar em toda a simbologia que está nos mitos, que está nos caminhos arquetípicos, né, como a alquimia, como a jornada do herói. Então, a gente vai ter, inclusive, o próprio projeto Minotauro, o entendimento do projeto Minotauro, tudo isso, se a gente tenha um maior entendimento do que são os arquétipos, a gente consegue ter um maior domínio. Eu sempre coloco que o arquétipo, ele é uma chave, né? Uma chave muito importante metodológica para a biodança. Então, vamos começar a trabalhar sobre qual é a origem do arquétipo, né? Então, a gente poderia pensar num caldeirão inicial, né? Como um grande oceano, como algo de misterioso, impalpável, né? Onde a gente não consegue ter uma imagem clara do que existe dentro dessa origem, né? Mas que é uma origem de onde todos nós viemos e tudo que nós vivenciamos vem, né? Então, existe como um grande caldeirão inicial que, quando a gente vai ver dentro da psicologia arquetípica, né, a gente vai ver que Jung chamava esse caldeirão inicial de inconsciente coletivo. E é interessante porque essa terminologia inconsciente coletivo a gente adota também na biodança, né? Isso significa que o Rolando, ele olhava também para a questão do inconsciente como essa grande fonte, né? Essa grande fonte vivencial da humanidade. Então, eu particularmente entendo o inconsciente coletivo como um grande caldeirão onde existem todas as coisas que o ser humano já vivenciou. A gente pode ir para uma raiz mais profunda ainda disso e dizer que é o caldeirão onde tudo que a vida já vivenciou, né? Então, todos os códigos da vida estão aí nesse caldeirão inicial. Mas a gente pode chamar de arquétipo, né? Especialmente o nosso acesso ao arquétipo, ele se dá, isso é um entendimento aqui de um facilitador de biodança, né? Eu acredito que o acesso que a gente tem ao arquétipo, né, essa energia arquetípica, ela seja principalmente via a vivência, né? Então, a humanidade, ela viveu coisas muito impactantes diante desse grande mistério que é a vida, né? Então, as questões que depois a gente vai ver na filosofia, né? Elas são questões que estão presentes desde que a humanidade se deparou com o cosmos, né? Se deparou com a sua fragilidade e vulnerabilidade diante desse fenômeno maravilhoso que é a vida, né? Da grandiosidade da vida. E
a caminhada da humanidade é uma caminhada de busca, né? De adaptação e de sobrevivência a um meio que é grandioso, que é maior que ela, e o ser humano ele tem essa capacidade, né, de fazer uma reflexão a respeito de si mesmo diante desse grande fenômeno da vida, né? Então, a gente pode dizer, né, que as questões que depois a gente vai tratar na filosofia, elas já nascem com a humanidade, né? Quem sou eu? Que mundo é esse? O que é a vida? O que é a morte? Né? Só que essas respostas lá para os nossos antepassados mais longínquos, eram respostas que vinham sobre uma perspectiva não exatamente racional, mas a gente pode perceber como respostas que vêm sobre vivências, né? Vivências que são extremamente impactantes. Algumas dessas vivências, elas são literalmente humanizantes, né? São vivências sem as quais o ser humano possivelmente não teria sobrevivido como espécie ou não teria criado a cultura, né? Então, são vivências muito impactantes e que vão dar um formato, né? Um formato como que a gente reconhece como uma certa energia. Essa energia, ela é a potência vivencial que vem atrás daquilo que é tocado. Então, eu acho que uma das coisas mais impactantes que a humanidade já viveu, o elemento humanizante, primordial, né? Sem o qual a humanidade não seria a humanidade, é o fogo, né? Então, talvez uma das grandes experiências, vivências que a humanidade teve, que foi algo num nível impactante extremo, né? E que até hoje nos afeta de uma forma muito potente, foi o que eu coloco entre aspas, dominar o fogo, né? Porque na realidade isso é uma grande ilusão. A gente, na realidade, não domina o fogo, a gente fez uma grande amizade, né? Eu acho que o James Hillman, que é um teórico que eu gosto muito, né? Ele fala assim que na realidade a gente não dominou o fogo, a gente fez uma relação com ele, né? Uma relação de amizade com ele, então o fogo ele nos ajuda, né? A gente cuida dele, ele cuida da gente. Mas quando eu estava lendo o Psicologia Alquímica do James Hillman, quando pegou fogo a Catedral de Notre Dame, né? E daí eu pensei assim, nossa, né? É assim, né? A gente acha que fez amizade com o fogo, mas o fogo ele também foge ao nosso controle tantas vezes. Então, essa vivência, né, tanto dominar, entre aspas, o fogo, o nutrir o fogo, se esquentar do fogo, né? Imagina, em plena glaciação no Paleolítico, a gente dominar o fogo e ter como se esquentar, isso a gente pode achar a coisa mais banal desse mundo hoje é acender o nosso fogão, né? Mas isso é a maior conquista que a humanidade já fez. A gente olha nossas lâmpadas e se esquece que isso tem a ver com fogo, né? Com a energia do fogo. Deixa faltar eletricidade um mês aqui numa cidade, uma semana, uma hora, as pessoas enlouquecem, né? Por quê? Porque falta o fogo. O fogo é o elemento humanizador. Se a gente pensar, eu estava também outro autor que eu gosto muito, que é o José Saramago, né? Que ele tem essa obra maravilhosa, que tem filme, tem livro, né? Que é o Ensaio sobre a Cegueira, onde as pessoas perdem a capacidade de ver, né? E se desumanizam pela incapacidade de ver, porque elas entram na barbárie completa, né? E a gente sabe que se não tivesse o fogo, a gente entraria na barbárie, né? Então, o fogo é um elemento humanizante por excelência, né? É a nossa primeira experiência absolutamente impactante que nos transformou profundamente. Então, todas as simbologias que vêm do fogo, né, nos falam desse elemento humanizante
e ao qual a gente tem que saber lidar, saber se relacionar. Então, tantos arquétipos, né, que vão derivar dessa experiência, né? E o próprio fogo, enquanto arquétipo, ele é uma energia. Ele vai fazer parte do que Jung vai chamar de psicologia, né, objetiva. Então, a energia do fogo é uma experiência objetiva, né? Depois, as nuances e como a gente vai interpretar isso, daí vai entrar no que a gente vai chamar de subjetividade, mas a energia arquetípica em si, ela é objetiva, ela não muda, ela tem uma estabilidade, que é essa estabilidade vivencial que foi conquistada através da experiência vivida mesmo, né? Mas é interessante que ela é tão impactante que ela se transmite pelas gerações. Então, outras coisas que também foram muito impactantes, né? Então, se a gente pensar na nossa experiência paleolítica, né? A gente chama o paleolítico, o período histórico do paleolítico, como pré-história, mas na realidade ele foi o período mais longo da humanidade, né? E a gente chama de pré-história simplesmente porque naquela época não tinha escrita, então se chamou de pré-história, mas na realidade o paleolítico foi a nossa grande história, a origem da maioria dos arquétipos está no paleolítico, na vivência do paleolítico. E no paleolítico, os homens não tinham noção da sua participação na reprodução. Então, a gente tem os arquétipos da grande mãe, que são tão impactantes, né? E o quanto a maternidade é algo profundamente impactante para a humanidade. E daí, se a gente imaginar a humanidade paleolítica que não sabia qual era a participação do homem na reprodução, quando se olhavam as mulheres, né, e viam que elas geravam vida, o feminino era algo milagroso, né? Era algo conectado com as forças da natureza. E então o feminino, ele é originariamente, o sagrado está ligado ao feminino e não ao masculino, né? O masculino vem depois, o masculino vem com o patriarcado, né? A sacralidade original é feminina, Deus nasceu mulher, não nasceu homem, né? E era o feminino, não era só a mágica do feminino, não era somente gerar a vida. Vocês imaginem alguém que sangra todos os meses e não morre, né? Alguém que é capaz de gerar leite. Se coloquem na mentalidade de alguém, né, que vive no paleolítico, que não sabe de ciência, né, da nossa moderna ciência, da nossa explicação racional das coisas. O que significa esse feminino, né? É uma experiência muito impactante. Hoje, mesmo que a gente saiba e tudo o que envolve o nascimento de uma pessoa, e que a gente tenha passado milênios de patriarcado, a vivência paleolítica que a gente carrega dentro da gente, ela é imensamente impactante. E ela está impactando tanto um nível de subjetividade na relação que a gente tem com a nossa mãe, né? E com as mulheres em geral, né? Mas também nível de intersubjetividade, trazendo tantos mitos relacionados à maternidade. Bom, e daí a gente tem as forças da natureza, que depois a gente vai ver em tantos mitos, né? As tempestades, os vulcões, os terremotos. Se isso já é hiper impactante para a gente agora, pessoal, né? Quem já passou por uma tempestade terrível, quem já passou por uma erupção vulcânica, quem simplesmente esteve próximo de um vulcão, né? Quem sentiu a terra tremer sobre os pés e acordou de repente com a terra tremendo. Se isso é impactante para a gente agora, imaginem para alguém que não tem uma explicação racional para isso, né? Então, essas forças telúricas, elas eram imensamente impactantes, né? Elas despertavam também uma fisiologia do medo, da incerteza, bem como uma experiência de vida muito, muito potente, né? Então, aqui a gente tem também geração de energia, de elementos arquetípicos, de energias arquetípicas muito potentes,
que depois a gente vai nominar. Quando a gente começa a nominar isso e dá nome, criar símbolos, daí a gente está entrando no campo não da energia arquetípica, mas no nível do símbolo, que a gente chama de imagem arquetípica, né? Então, por exemplo, se eu vejo essa tempestade de raios e mais tardiamente a gente vai ver uma mitologia onde Zeus ele manda raios, né? Ele age com raios, então aqui a gente já tem uma manifestação dessa energia arquetípica sobre a forma de uma imagem arquetípica. Tá? E é importante a gente se dar conta que são coisas diferentes a energia arquetípica da imagem arquetípica. Tá? Porque a energia arquetípica é a energia em si, é o arquétipo na sua essência. A imagem arquetípica ela vai ter ou um caráter subjetivo, ou seja, ele passa pela nossa experiência pessoal, ou um caráter intersubjetivo, ou seja, passa pela experiência da comunidade, da cultura, e daí é nominado, né? Nominado sob uma forma de Deus, entra dentro de um mito, né? Mas, na realidade, existe uma energia original, aqui a gente está falando aqui dessas energias originais, né? O ciclo do Sol, né? Nossa, quantos mitos se originam dentro desse ciclo solar e do ciclo lunar, né? Os ciclos das estações, são os ciclos da mulher, né? Então, são todas esse tempo que é cíclico, né? Que é o tempo redondo, é o tempo que não tem fim, é o tempo da eternidade. Esses fenômenos eram observados, né? Sentidos, e eram experiências muito profundas. Né? E quanto a ciclos, especialmente as mulheres, elas tinham uma ligação muito forte com os ciclos, especialmente da Lua, né? Porque os ciclos da Lua seguiam os ciclos da mulher. Então, possivelmente, os primeiros calendários e tudo tenham sido inventados pelas mulheres, né? Inclusive, tem algumas coisas de sítios arqueológicos, achados em sítios arqueológicos que mostram, né, as primeiras marcas no osso do desenho da Lua, com alguns risquinhos que se acredita que tenham sido justamente para ver a relação da Lua com a menstruação. Bom, as atividades, né? Então, as atividades são super marcantes. O que o ser humano faz? O que o ser humano faz, isso é muito impactante, porque impacta sobre a sua experiência vivida, a sua corporeidade, né? Então, a origem da humanidade, a gente tinha duas atividades básicas, né? Que era a caça aqui a gente pode também colocar pesca junto, né? E também a coleta, né? Nossos ancestrais eram caçadores-coletores. E depois, bom, quando vem a agricultura, então vem a mineração, a agricultura, eu trabalho com argila, mas inicialmente a gente lascava a pedra, né? Dissecava os animais, né? Fazia roupas com as peles e tudo. Então, isso tudo são experiências muito, muito ancestrais. Eu me lembro uma ocasião que eu tive a oportunidade de andar num trenó de cachorros, né? E fui para o Círculo Polar e bom, nos convidaram, estava assim, naquele período onde é quase sempre noite, então tinha 1 hora de luz, e naquela hora de luz eu fui lá ver a aurora boreal, né? Mas na hora de luz nos convidaram para fazer uma excursão nos trenós dos cachorros. Daí me perguntaram se a gente queria dirigir, eu disse que eu não queria dirigir o trenó de jeito nenhum. Então me sentaram cheia de peles, porque era um frio de menos 30 graus, né? Mas o Marco, meu companheiro, resolveu dirigir o trenó, né? E daí era uma trilha de trenós, assim, né? A gente estava num grupo com trenós. E eu me lembro que quando arrancou aquele trenó, eu tive uma emoção tão potente,
eu comecei a chorar, porque era como que aquele trenó de cachorros me contatasse com uma coisa que, obviamente, eu nunca tinha vivido pessoalmente, mas eu senti que contatou com algo que os meus ancestrais já tinham vivido, que a humanidade já tinha vivido. Era uma coisa muito forte, né? Então, o que eu vejo é que as atividades que o ser humano faz, elas têm um nível de impacto vivencial muito potente, né? E num nível de construção de elementos arquetípicos mesmo. Depois as ameaças, né? Então a gente viveu muitos anos, né? Muitos lá nas nossas origens, sendo ameaçados por outras tribos humanas, por animais, né? E então essa vivência do medo, da ameaça, do contato com a potência de um outro animal, a vivência da potência dos animais, né? Então isso tudo está registrado em nível energético dentro da gente, né? E daí, por exemplo, quando a gente faz uma dança que tem a ver com um animal, essa dança ela vem, não é só a imitação daquele animal, mas é a vivência de todos os nossos ancestrais, de tudo que a gente já passou em relação à presença desse animal, né? Que vem sobre uma imagem arquetípica, mas é importante a gente perceber aqui que a imagem, quando Jung fala de imagem arquetípica, não se trata exatamente de uma imagem como essa que a gente está vendo aqui do lobo, né? A imagem visual é um tipo de imagem, a música pode ser outro tipo de imagem, o movimento é outro tipo de imagem, né? Então, quando Jung fala de imagem, ele está falando de algo que vai trazer energia arquetípica e dar um formato a ela, né? Um formato que contém essa força arquetípica. Então, por isso que a biodança é genial nesse sentido, porque ela dá motricidade ao arquétipo, é uma coisa maravilhosa, né? E por isso que a gente consegue viver o arquétipo numa profundidade que talvez de outra forma não fosse tão potente, né? E é interessante porque quando a gente vive o arquétipo, né, é como que se o contenedor daquela energia não é mais a imagem em si que está externa, mas somos nós mesmos a imagem, né? Se a gente vai entender a imagem dessa forma como eu falei. Então, como somos nós mesmos a imagem, o que acontece? Quando a gente acaba a vivência, aquilo tá reaceso dentro da gente. Então, se a gente faz a dança do tigre e a gente não sabia dar limite, a gente vive o tigre em toda a sua potência arquetípica, não é somente imitar um tigre. Eu vivo a motricidade do tigre, eu resgato o tigre que existe dentro de mim. E daí isso mais ninguém me tira, né? Já está reacendido. É que já existia lá dentro, né? Só que não tinha sido chamado ainda. Ou estava submerso dentro de uma série de restrições culturais e familiares e de educação, né? Que, como diz Clarice Pincola Estes, nos domesticaram, né? Então, na realidade, aquele ser selvagem conectado com a natureza foi domesticado e daí a gente faz a dança e acorda ele, né? Bom, e daí a gente tem outra vivência que eu acho que é uma vivência bem mais recente, né? Mas que foi muito determinante para a história da humanidade, muito impactante, né? Como geradora também de muitos mitos, que é o momento que surge a agricultura, né? Então, a agricultura, ela vem dentro da história da humanidade no momento de mudança climática, eram as mulheres que cuidavam muito da coleta de sementes, né? Só que, assim como em um determinado momento da história da humanidade não se sabia o papel do homem na reprodução, também as pessoas passaram anos colhendo mil coisas sem saber que uma semente colocada na terra nascia uma planta, né? Em algum momento, né, certamente em um momento
de mudança climática, onde se favorecia mais o brotar das sementes. Então, por isso que a gente diz que o período histórico chamado Neolítico, ele se dá justamente num período de final, início de uma nova fase, depois de uma glaciação, né? Então, existe o brotar, uma mudança ambiental tremenda, onde as plantas se tornam muito mais vistosas, nascem com muito mais facilidade, tem mais luz, tem mais calor, né? Então, nesse momento, se observa como eram as mulheres que cuidavam muito da questão da coleta, né? Era uma tarefa bastante feminina. Então, possivelmente tenham sido as mulheres que tenham, pela primeira vez, experimentado, ao invés de simplesmente colher, também abrir um buraquinho, enterrar a semente e perceber que daí nascia uma planta, né? E essa, que parece a coisa mais banal desse mundo, que a gente faz lá na escola, com um feijãozinho em cima de um algodão, né? Essa experiência foi uma das mais impactantes da humanidade também, né? Talvez num nível muito parecido com o que aconteceu com o fogo, né? Só que muito mais recente, isso aconteceu mais ou menos há 10 mil anos, 10, 11 mil anos que aconteceu isso, é super recente, né? Se a gente pensar na história anterior, né? É muito recente. A gente ainda está vivendo o impacto disso, né? Se a gente pensar em nível de o que significa história mesmo, é um fato recente, né? Só que é um fato que muda tudo, né? Muda a nossa relação com o ambiente, muda a relação com a gente mesmo, muda a nossa relação com a natureza, muda a relação com a morte, né? E eu quero falar justamente dessa mudança da relação com a morte, porque, claro, dentro do Paleolítico já se enterravam os mortos, já tinham rituais de morte, já tinha toda uma ritualidade ligada à morte, né? Mas o que houve? Houve como uma relação entre que eu enterro a semente como eu enterro os mortos, né? Isso significa que a semente morreu, mas ela brota, ela renasce. Então, toda a questão dos mitos, né, que tem a ver com morte e renascimento, tem a ver com a entrada num mundo inferior, num mundo subterrâneo, num mundo dos mortos e saída, né, tem a ver com o surgimento da agricultura, né? Essa experiência para o ser humano, né? Ela foi extremamente potente. Se depois foi melhor para a gente, né? Viver a agricultura e depois toda a questão que fez surgir o patriarcado, que é a agricultura em larga escala e o início da civilização, aí a gente tem várias questões que eu não quero entrar agora, se foi bom ou se foi ruim, né? Então, a gente tem o livro que eu escrevi, que é o Cura Ancestral, que fala muito sobre isso, né? Tem o Sapiens, que é um livro que o Harari escreveu, que também vai falar sobre isso. Então, deixo essas leituras, né? Para vocês darem uma olhada no que significou, né? Em nível de impacto para a humanidade, impacto ecológico, impacto sobre a corporeidade, impacto sobre a cotidianidade, o surgimento da agricultura, né? É uma experiência de mudança extrema. Mas vamos um pouco sobre a mitologia que deriva daí, né? Que é um pouquinho que eu gostaria de entrar agora, para não fazer um desvio muito grande do nosso objetivo esse final de semana. Então, o que eu coloquei, né? Desse grande oceano, né? Desse grande oceano que é o inconsciente coletivo, a gente vai ter essas energias que são energias arquetípicas, que são energias vivenciais, energias de coisas muito impactantes, né? E que a gente vai trazendo dentro da história da humanidade e vai tendo acesso, mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar, né, de alguns elementos, eles estão dentro da gente. E às vezes a gente vive algumas coisas que os despertam, né?
Então, a gente pode dizer que tudo que está dentro desse grande oceano ainda não está tocado pela nossa subjetividade. Quando a gente toca pela experiência pessoal, né, quando entra na dimensão da experiência pessoal, daí tem um caráter subjetivo, mas ele já está dentro da gente de uma forma objetiva, ou seja, ele já está dentro da gente ali como algo latente potencial, né? E por isso a gente chama de psique objetiva. Daí, quando entra no campo da subjetividade, a gente começa a ter representações, né? Então, o que significa, por exemplo, nascer e morrer para mim, né? O que significa a maternidade para mim? O que significa o fogo para mim, né? Quando eu estou apaixonado, quando eu tenho que dar limite, o que significa, qual é o significado que isso tem para mim? Então, tudo isso, né? Passa pela minha experiência pessoal e vai ter um caráter subjetivo. E depois a gente vai ter essa experiência passando por elementos culturais, né? Que a gente chama de intersubjetividade. Então, que aí a gente tem as religiões, a gente tem os mitos, a gente tem os contos, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando a questão da Pachamama, né? Que é uma mitologia andina, né? Dos Andes, mas que a gente pode ver essa energia da maternidade, da fertilidade ligada à agricultura, também se manifestando em outros povos. Em quase todos os povos do mundo, a gente vai ter deusas que estão relacionadas à fertilidade da terra, né? Porque essa fertilidade da terra é uma experiência muito importante para a humanidade, ligada ao feminino, né? Então, isso vai se manifestar em várias culturas, né? Em vários, só que cada cultura vai ter um nome diferente. No caso dos povos andinos, a gente vai falar de Pachamama, se a gente vai falar da Grécia Antiga, a gente vai falar de Deméter, se a gente vai falar da mitologia afro-brasileira, a gente talvez pudesse chamar de Iemanjá, né? Então, a gente pode fazer relações aí com essas representações da grande mãe, né? Então, quando tem esse formato, né, o formato Iemanjá, o formato Deméter, o formato Pachamama, esse formato passa por uma questão de intersubjetividade, né? Mas lá atrás tem a estrutura objetiva, que é a energia da grande mãe, né? Que o próprio fato de eu chamar de grande mãe já tem um caráter subjetivo, né? É uma energia pura que tem a ver com o feminino, que está lá ligada a toda essa experiência original de maternidade, a experiência da agricultura, a experiência da fertilidade, a experiência da conexão com a natureza. E daí, então, o que acontece? O mito, ele é a forma, né, que a humanidade tem de entrar em contato, né, com essas energias, ligando elas a algo muito importante, que é inseparável, né, que é o ritual. Então, quando existe mito e a ritualidade, o mito se atualiza, né? Então, cada vez que eu conto um mito ou eu vivo um ritual ligado àquele mito, eu estou atualizando a experiência vivida dos meus ancestrais, né? Mas não e aqui eu acho que é muito importante a gente se dar conta disso, porque às vezes eu acho que tem coisas super rígidas a respeito disso, que tem a ver com outras metodologias, né? Que assim, que lá sei, os índios faziam determinado ritual de tal forma e agora nós, da nossa cultura, temos que fazer o ritual exatamente como os índios faziam, né? E eu acho que não se trata disso, né? Eu acho que se trata não de copiar o ritual de outros povos, porque isso tem a ver com a intersubjetividade daqueles outros povos e pode não ter nenhum significado para a gente, né? Mas sim
de entrar em contato com a essência arquetípica que está atrás do mito e do ritual, né? E daí cada grupo, cada cultura, ela vai criar a sua situação mítica e ritualística para ter coerência no contato vivencial, né? Mas o que faz o mito e o ritual é nos colocar em contato com aquela energia original. E esse é o importante, né? É muito interessante porque o mito e o ritual não são linguagens racionais, elas são linguagens metafóricas e vivenciais, né? Então, isso significa algo muito importante, porque quando a gente traz algo num nível de conceito, é como que eu absorvo algo e tenho como que uma direção para aquilo que deve ser pensado, digamos, né? Agora, quando eu absorvo em nível de metáfora e de vivência, é como se aquilo que eu experiencio me abre, né? Me abre e me amplifica a possibilidade de visão. E é interessante porque cada pessoa que vivencia, ela vai ter uma amplitude, porque ela vê aquilo do ângulo dela, da vivência dela, da subjetividade dela, né? Então, é algo fascinante o mito e o ritual, né? A biodança, ela se nutre absolutamente sobre esses dois elementos, né? A biodança é essencialmente ritualística, né? Mas é importante a gente entender isso. A biodança é ritualística não no sentido de ter que reproduzir o ritual de outras culturas, né? Lá se eu de ter que fazer o ritual como determinada cultura fazia, não se trata disso, né? Se trata de tomar a essência ritualística, né, como elemento de ajudar com que a gente entre em vivência, né? E entrando em vivência, a gente resgata a essência do arquétipo. Nós nos tornamos a imagem arquetípica, e aí nós contatamos com a energia pura do arquétipo. Isso é uma coisa fantástica. Então, quero entrar um pouquinho, né? Deixa eu ver só que horas são aqui para não perder, que senão eu vou e me perco. Deixa eu ver aqui. Nossa, pessoal. Ah, não, temos uma hora ainda, né? Então, eu pensei que a gente já tinha passado as 2 horas, desculpe. Me perco um pouquinho. Então, eu gostaria de a gente tocar agora em alguns, agora que a gente já viu tudo isso, né? A gente poder tocar em alguns mitos, né? Mas eu gostaria de tocar nesses mitos no sentido de a gente ver um pouquinho a base, né? Sobre os quais eles estão sentados, tá? Então, que base é essa? A base arquetípica, da energia arquetípica sobre a qual eles estão. E que são mitos que a gente utiliza dentro da estrutura de biodança, alguns eles geram danças, né? A gente tem como um grande mito, né, muito importante dentro da biodança, que é o projeto Minotauro, né? Então, o projeto Minotauro não é uma dança em si, é uma série de danças, é um conceito, né? É um conceito que está muito baseado sobre uma estrutura arquetípica, que é o caminho do herói, né? Mas a gente não vai falar sobre isso agora, ele também está muito sentado sobre elementos alquímicos, né? Porque, na realidade, o projeto Minotauro é essencialmente alquímico, né? Porque ele faz transmutações de imediato, né? Mas daí é toda uma história que a gente teria que entrar, assim, abrir. Depois, se tiver tempo e vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas eu quero ir, então, para alguns outros elementos míticos que eu acho que são importantes a gente dar uma olhada, né? Que também fazem, não são tão famosos, digamos, como o projeto Minotauro, né? Mas que estão aí dentro das nossas danças, que estão aí dentro dos elementos que a gente trabalha e dentro de todo o modelo teórico de biodança. A gente pode fazer um entendimento geral do modelo teórico de biodança só dentro de aspectos arquetípicos, tá? Então, aí a gente vê o elemento arquetípico como algo fundamental, como uma chave mesmo,
da metodologia de biodança. Bom, então, a primeira coisa, né, a gente poder acessar nos mitos de morte e renascimento. Então, aqui a gente tem a figura de Ísis e Osírides, né, Osírides, que é um mito egípcio, né, e que tem a ver muito, muito com a questão da morte e renascimento. Então, a experiência de morte e renascimento que eu coloquei, eu fiz referência a vocês, né, a questão da semente, né? Então, vendo que os mitos, a partir da agricultura, existe uma série de mitos que vão fazer muito referência a essa questão, né? E é uma questão em que ela vai se perpetuar ao longo da história mítica de vários povos, né? E essa raiz egípcia, ela vai ter uma influência muito forte, inclusive dentro do mito cristão, né? Então, ou seja, porque a gente vai ver toda essa experiência de morte, de laceramento e ressurreição, também, por exemplo, no mito de Jesus, né? Se a gente encarar Jesus como um mito. Né? Então, eu sei que como a gente vive num país católico, às vezes a gente tem dificuldade de ver a história ligada a Jesus Cristo como um mito, mas o entendimento que eu gostaria de dar aqui é uma visão mítica, se bem que existe uma visão histórica disso também, e uma visão dentro da crença religiosa de cada um, né? Então, como dificilmente alguém aqui segue a religião dos mistérios egípcios, então a gente pode olhar isso aqui como um mito com maior tranquilidade, né? Muitas vezes para os católicos é mais difícil, né, olhar, né, toda a história, católicos ou cristãos em geral, né, tem uma dificuldade às vezes de olhar para o mito como um mito mesmo, né, para a história como um mito. Bom, então, contar brevemente a história de Ísis e Osíris, porque é uma história que tem uma dança, inclusive, que a gente vive dentro do projeto Minotauro, que é essa dança de renascimento através do amor, né? Então, vou contar brevemente esse mito e depois eu vou mostrar um outro mito onde os elementos se repetem, né? Então, o mito de Ísis e Osíris, ele é interessante porque ele tem a questão do desmembramento, né? Mas tem a questão da descida a um mundo, né? Ao mundo dos mortos também, que fica embaixo da terra, como a sementinha. Então, diz que Ísis e Osíris, eles eram irmãos, né? Mas também eram um par, né? Eles eram tinham uma relação, não sei se a gente pode chamar de matrimônio, né? Mas eles tinham uma relação de amor. E eles tinham um irmão que se chamava Sete, né? E Sete tinha muita inveja de Osíris, porque Osíris era um deus muito amado pelo povo. Se diz que Osíris foi quem ensinou a agricultura para a humanidade. Então, os seres humanos tinham um amor muito grande por Osíris. E Sete tinha muita inveja disso. Então, um dia, Sete convida Osíris para uma festa, diz que vai fazer uma festa para comemorar a fraternidade entre eles, né? E, na realidade, Osíris faz uma armadilha, né? E tranca Osíris dentro de um sarcófago e logo depois o mata e divide o corpo dele em 14 pedaços, né? E atira todos esses pedaços por todo o Egito. Bom, e diz que o pênis dele caiu dentro do rio Nilo, né? E desde aí que o rio Nilo é muito fértil. Ísis, né, Ísis é a encarnação da grande maga, né? Ela é super poderosa e ela já tem uma relação interessante, a gente vai vendo uma coisa que eu não falei, nem vou falar hoje, porque não dá tempo, né? Mas a mitologia, ela tem uma modificação à medida que vai entrando o patriarcado, ela vai se modificando. Então, o poder da presença feminina nos mitos, ele vai se modificando.
Então, a gente vai ter aqui a Ísis, né, como a encarnação do poder feminino, mas que já não pode reinar em primeira pessoa, né? E a Ísis é uma pessoa, é uma deusa que quer muito poder, né? Mas ela não pode ocupar um espaço que é destinado ao masculino. Então, mas na realidade ela amava muito o marido, e essa interpretação de que ela amava muito o marido é a que o Rolando gostava muito, né? Então ela passa desesperada recolhendo os pedaços do Osíris por todo o Egito. Ela encontra todos os pedaços, menos o pedaço 14, que é o pênis, né? Não consegue achar, então ela reconstitui o Osíris, né? E ela molda um pênis de barro, né? E através da magia dela, que é super poderosa, então ela faz com que o Osíris, faz o pênis do Osíris, né? E daí, então, logo depois ela dá um sopro de vida no Osíris e o ressuscita, e logo depois eles fazem amor e geram o filho Horus, que vai ser o deus que vai encarnar nos faraós e vai ter o poder sobre o Egito. Né? Imediatamente depois, Osíris desce ao mundo dos mortos, onde ele é o rei do mundo dos mortos. Então, tem toda essa questão desse mundo inferior, né? O mundo dos mortos, o mundo oculto, né? Para onde Osíris vai receber os mortos na sua casa. Quando alguém morre, entra na barca de Osíris, ok? E daí, então, eu quero trazer para vocês, né? A gente vai ver, por exemplo, mitos parecidos que tem essa questão de ir para baixo da terra, para o mundo dos mortos. A gente vai ter um primeiro mito que vem antes ainda do mito de Isis e Osíris, que é o mito de Inanna, né? Que vai, Inanna é da Babilônia, um mito babilônico, e que também ela vai para o mundo dos mortos, né? Ela fica presa no mundo dos mortos, a Inanna, né? E daí ela tem um resgate, e esse resgate significa que a pessoa que vai resgatar ela pode voltar ao mundo dos vivos ciclicamente, que daí vai significar as 4 estações. E a gente vai ver uma releitura disso no mito, então, de Deméter e Perséfone. Né? Então, depois, a gente vai ter, dentro dessa estrutura arquetípica da biodança, a estrutura dos mitos, né? Dois personagens que eu acho muito importantes, né? E que Rolando vai nortear muito a teoria de biodança sobre esses 2 personagens, que é Apolo e Dionísio. Apolo e Dionísio, eles não estão super evidentemente ligados, né? Em alguns mitos eles estão ligados, algumas versões da história de Dionísio tem a participação de Apolo salvando ele quando ele é dilacerado, né? Pelos titãs. Mas em algumas versões Apolo não está evidentemente ligado a Dionísio. Quem faz essa ligação mais tardiamente é um filósofo chamado Nietzsche, né? Que vai estudar a tragédia grega, e então ele vai colocar, né, esses 2 deuses como aspectos importantes da humanidade, aspectos importantes da cultura, né? E ele vai fazer toda uma crítica, né, à sociedade também, no sentido da racionalidade que a nossa sociedade vai cultivar em detrimento de uma percepção mais ampla e transcendente. Né? Então, quando Nietzsche ele diz essa famosa frase de Nietzsche, que Deus está morto, né? Significa essa muito... Eu não quero dizer o que significa, porque eu acho que seria reduzir a possibilidade de amplitude de reflexão a respeito dessa frase somente, né? Mas talvez isso nos leve à referência dessa perda
de contato da nossa cultura com os grandes mistérios, né? Com os grandes mistérios da humanidade, com os grandes mistérios da vida, com essa energia arquetípica primordial, trocando ela, né, por uma visão racionalista, utilitária, né, que é muito que a gente vive hoje. Então, o que a gente pode ver assim dentro desses dois personagens que é super importante? A gente poderia dizer que, de certa forma, eles têm características que são complementares, que são importantes a gente desenvolver esses dois aspectos, né? Então, a gente pode dizer que Apolo está ligado à forma, à lucidez, à luminosidade, à organização, à consciência diurna, né? A consciência ligada ao contato com a realidade e a expressão no mundo. Né? E Dionísio está ligada à ebriedade, aos estados alterados, ao contato com outro tipo de consciência, uma consciência que está perpassada por uma experiência vivida, pelas sensações, por uma máxima corporeidade, pelo prazer com a vida. Então, a nossa cultura, né, ela é muito determinada por um confronto entre essas duas características que não necessariamente elas são contradizentes, né? A gente vai ter aspectos nossos que são muito apolíneos, né? Quando a gente tem uma disciplina para realizar algo, que é uma coisa super importante, quando a gente quer buscar algo na vida, quer realizar algo, a gente tem que ter disciplina, né? A gente se organiza, busca organização, busca uma expressão formal para que as pessoas entendam o que a gente quer colocar, né? Então, a gente está na dimensão de Apolo, né? Que tem lucidez, a palavra lucidez tem a ver com luz, né? Que é a capacidade de ver as coisas. Mas, quando a gente está naquela dimensão do desfrutar, do descansar, de ter prazer, do ver as coisas sobre óticas diferentes, de perceber aquilo que é invisível nas coisas, a gente está sobre a ótica de Dionísio. E é super importante a gente pulsar entre essas duas energias. Né? Então, que a gente poderia até fazer algumas relações, né, com a questão da consciência aumentada e da regressão, não que sejam exatamente as mesmas, que a gente poderia colocar exatamente aí nessas duas polaridades, mas, de certa forma, a gente pode utilizar isso para entender que a gente transita entre essas duas energias e que as duas são muito interessantes e muito importantes a gente desenvolver, tanto uma quanto outra. E depois a gente vai ter o mito de Orfeu, né, que é outro mito que vai descer lá para o mundo de Hades, né? Mas por que Orfeu é tão importante para a biodança? É um dos mitos mais importantes para a biodança, né? Porque Orfeu é um herói, né? Ele não é um deus, ele é um herói, que ele tem um domínio sobre um instrumento que é a lira, né? Que ele recebeu de Apolo. E ele tem uma capacidade tão grande de lidar com a música dessa lira que ele encanta a todos, e ele acaba encantando o próprio Hades. Mas, novamente, eu tenho essa aqui, a segunda história que eu gostaria de mostrar, assim, através de um filmezinho, que eu acho que também dá uma descansada na gente olhar um filmezinho, né? Que é da mesma versão, vocês vão ver que é o mesmo cenário, os mesmos personagens do anterior, mas que vai falar, então, sobre o mito de Orfeu. Tá bom? Então, claro, obviamente, a gente está falando aqui diretamente, quando a gente fala do poder da música, a gente está falando da semântica musical e do poder da música como gerador de vivências dentro da biodança. Por isso, esse mito é muito importante para a gente. Quantas coisas a gente pode trabalhar, né, com um mito como esse, né? A variedade de símbolos, a variedade de mensagens que ele tem, né? Que a gente poderia desenvolver, por exemplo, num trabalho sobre esse mito, né? Desde a questão da música, da questão da confiança e da desconfiança,
o lidar com a questão do renascer, né? O encantamento que gera o renascer. São várias coisas muito bonitas que a gente tem no universo mítico e que nos pode servir de inspiração e de base para tantos trabalhos que a gente pode desenvolver. E depois, né, a gente vai ter, que eu quero fazer uma pequena referência, não vou entrar em abrir a história de Jesus, né, mas Rolando utiliza muito a história não, mas o símbolo de Jesus como um símbolo de amor universal, amor incondicional, e que eu acho, particularmente, um símbolo maravilhosamente bonito, né? Dentro do meu livro, eu tenho praticamente 2 capítulos falando sobre a questão desse Jesus histórico e Jesus mítico, né? E o mito e as modificações que a humanidade fez sobre o mito, né? Então, as interpretações que a igreja deu mais tardiamente, toda a questão da dissociação com a corporeidade, etc. Agora, eu acho que também a gente poderia fazer um exercício, né, de buscar outras referências em nível de amor incondicional. Por que eu falo isso, né? Porque muitas vezes eu enxergo que para algumas culturas, como a história de Jesus é uma história que ainda é muito atualizada no sentido da nossa vivência intersubjetiva, né? Então, são muitos os povos que ainda vivem segundo essa mitologia a partir de uma visão ou católica ou de outras religiões, né? Que se baseiam na história de Jesus. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai utilizar esse elemento arquetípico, pode ser muito conflituoso com pessoas que seguem religiões que negam a figura de Jesus, que acham que Jesus não foi tudo isso, né? Como se trata dos judeus, das pessoas que seguem algumas linhas do Islã, né? As próprias pessoas que são de religiões que têm a ver com perspectivas mais orientais. Então, para algumas pessoas, né, quando a gente fala desse mito, elas entendem como mito e elas vivenciam como mito e super tranquilo. Mas eu vejo que para algumas pessoas isso causa uma resistência, né? Porque tem todo um significado histórico muito recente, de conflito com questões religiosas, né? E que às vezes poluem um pouco de a pessoa conseguir entrar diretamente no arquétipo em si, porque ela fica bloqueada por questões culturais, né? Então, eu faria a sugestão, eu não teria como dizer para vocês, é Buda, ela sei, é outra, não sei, né? Mas eu acho que a gente poderia ver outras representações para facilitar esse diálogo, né? Com a humanidade, né? Porque sem criar resistência, porque eu vejo que às vezes depende da cultura, utilizar a figura de Jesus acaba criando resistências, preconceitos, etc.